Hoje, Joel, lá no Palácio dos Bandeirantes, o assunto foi principalmente vacina. E tem notícia boa chegando com a previsão de mais doses do Instituto Butantan, que devem ser entregues ao Ministério da Saúde. A partir de quando, hein, Mayra Diaimo? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha só, nesse mês, mais 17 milhões de unidades da Coronavac vão ser enviadas ao Ministério da Saúde e 8 mil litros, que vão dar origem a 14 milhões de doses, já devem chegar, 8 mil litros de insumos, já devem chegar da China ao Brasil na quinta-feira. Então, mais um lote aí, mais insumos para a produção de doses da Coronavac. E hoje também foi falado sobre 2 pontos drive-thru que a gente vai ter na cidade de São Paulo. O primeiro ali no estádio do Morumbi, na região sul, e o segundo no Memorial da América Latina, que é na zona oeste. Os dois funcionando das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, assim como os demais drive-thrus que já funcionaram nesse fim de semana. Lembrando que a partir de hoje, os idosos também podem se vacinar em uma das 468 unidades básicas de saúde. O governador João Dória voltou a falar da habilitação dos leitos de UTI aqui no estado. Nesse mês de março, nenhum leito está habilitado pelo governo federal, custeado, todos financiados pelo próprio governo do estado. Houve uma decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para que o governo federal custeie esses leitos, tanto em São Paulo, Maranhão e os estados que entrarem com a ação. Então, o governador comentou sobre isso e pede, inclusive mandaram um ofício para o Ministério da Saúde, pedindo uma celeridade, uma rapidez no cumprimento dessa medida, porque a gente está numa situação de emergência aqui no estado de São Paulo. E ele também comentou uma postagem do presidente Jair Bolsonaro hoje, que disse o quanto que foi repassado de recurso para os estados no ano passado. Diz que repassou 135 bilhões para São Paulo no ano passado, mas o governador João Dória disse que esse dinheiro, na verdade, faz parte de um dinheiro que volta para São Paulo, que São Paulo, de impostos, destina ao governo federal. O governo federal devolve uma porcentagem disso para o estado. Ressaltou que, na verdade, são os estados que sustentam o governo federal, a União, e não o contrário. Enfim, fez críticas aí a essa postagem hoje aqui na coletiva de imprensa. Outro ponto ressaltado aí pelo coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, o João Gabardo, é que todos os secretários de saúde estão defendendo um toque de recolher a partir das 20 horas em todo o Brasil, mas que seja feito de forma unificada, determinada pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Eles estão mandando hoje uma carta ali à pasta com essa solicitação. O documento tem ainda pedidos como restrição no transporte aéreo em praias e um plano nacional de comunicação para enfrentar a pandemia. O Dr. Gabardo justificou que antes, no ano passado, a doença estava regionalizada, começou no norte, foi para o nordeste e aí cada estado tomava a sua ação. Mas agora a situação é de colapso em praticamente todo o país, uma situação de emergência. Então eles pedem que haja ações coordenadas pelo Ministério da Saúde para atuar na resolução desse problema. Bom, tá aí então o que foi falado nessa entrevista coletiva, só sobre essa questão aí do toque de recolher, Joel? Agora pedem uma ação coordenada. É claro, quanto mais coordenado, melhor, mas tem que ter também a firmeza e a força de bancar as ações que têm que ser tomadas. No começo tinha, por que agora não tem mais? Exato, a gente está sentindo que o governador está com receio, está com medo mesmo de impor algumas coisas. E não é fácil também você impor medidas de restrição. O centro de contingência, ele vem recomendando para o próprio governador, não é de hoje medida mais restritiva. Joel, é desde setembro, outubro que a gente está ouvindo falar no centro de contingência querendo medidas mais restritivas por causa da eleição, preventivamente ao fim do ano e agora em relação a isso, a essa tal dessa P1 e também os efeitos do carnaval. Lá na Europa, hoje inclusive nós demos essa notícia com o nosso correspondente internacional, Felipe Kini. Ele nos disse que os números já estão começando a cair.
por lá. Então os casos já estão sendo controlados, mas lá tem um plano muito bem feito. Eles traçaram uma estratégia, Ana. Olha, começa a medida de restrição hoje e ela vai até o mês de junho, mas escalonada. Não desse jeito como funciona aqui no Brasil, sabe? Abre, fecha, fecha, abre. Essa aquarela de cores aí que a gente não sabe mais como que é amarelo, como que é laranja, como que é vermelho. A gente está ficando louco. Tá todo mundo perdido. O governo está perdido e, consequentemente, todos nós estamos perdidos também. Falta de foco. Não é aquele foco e ciência que o Mandetta ficava falando, não. É uma falta de orientação mesmo. Agora, só para reforçar, então, Mayra, quinta-feira a gente tem mais insumos chegando para a produção na fábrica do Butantan e também, em breve, 21 milhões de doses entregues pelo governo de São Paulo via Instituto Butantan. É isso, né? É nesse mês, né, essa entrega, né, Mayra? Isso, é nesse mês. E chega na quinta-feira esse próximo lote para que a produção dessa vez não pare e a gente não tenha de novo a interrupção da vacinação nas cidades do Brasil. E até o mês que vem, 50 milhões de doses. Você ouviu isso também por aí? É 46, né? 46 milhões de doses até o final de abril. Tá. E aí a gente tem que ter um cuidado muito sério com isso, Joel, Mayra, e acho que é nisso que o Instituto Butantan está pensando, porque a gente agora está falando na segunda dose. Em alguns lugares a segunda dose tem que ser aplicada já. Então, a gente não pode perder esse prazo, né, Joel? É diferente de postergar o primeiro. A segunda dose, a gente não pode perder o prazo. 46 milhões, Ana e Mayra, nós estamos falando em aproximadamente 10 milhões de doses para o estado de São Paulo, que aproximadamente 22% acabam ficando por aqui. A gente podia fazer conta depois em cima disso, para sabermos quais grupos serão vacinados. Porque vimos na semana passada, inclusive compartilhamos com os nossos ouvintes aqui, de que há uma previsão de se vacinar todo mundo que tem acima de 60 anos aqui em São Paulo e no Brasil até o final do mês que vem. Né? Será que essas doses serão suficientes para isso? 10 milhões de doses para o estado de São Paulo são suficientes para imunizar quem tem mais de 60 anos aqui? Seria legal a gente fazer conta em cima disso, aliando também as doses da vacina de Oxford, que devem chegar e que serão produzidas também pela Fiocruz. Já estão sendo produzidas, porque insumos chegaram por lá ontem, né? Nesse final de semana. É isso. Mayra, mais algo? Gente, só para complementar, o governo de São Paulo vai entrar no Supremo Tribunal Federal também para exigir que o Ministério da Saúde forneça seringas e agulhas. Entrou primeiro para pedir a habilitação dos leitos e agora seringas e agulhas. Mas eu conversei ao final da coletiva com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, e perguntei se há risco de faltar. E ele disse que não, né, que o governo do estado de São Paulo comprou no ano passado 71 milhões de seringas e agulhas que estão chegando aos poucos, mas que a responsabilidade é do Ministério da Saúde. Falta não só em São Paulo, mas em outros estados essa distribuição desses insumos para vacinação. Valeu, Mayra, muito obrigado. Bom trabalho. Obrigada. Aí, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Até mais.